Vocês estão acompanhando essa triste história da Ana Hickman, não é verdade? É uma história de um casamento de 25 anos e pautado por violência doméstica. Não apenas violência física que eclodiu recentemente, mas por uma vida de violência e abuso emocional, mental. Numa reportagem que ela deu, né, uma entrevista que ela deu ao Domingo Especial, ela compartilha que a vida inteira o marido Alexandre foi violento, teve esse temperamento explosivo e que muitas vezes ela tentou se separar, pensou em se separar, mas sempre vinham pessoas dizendo que ele era assim mesmo, que era o jeito dele, e ela acabava permanecendo no relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, ela compartilhou que por inúmeras, incontáveis vezes, ele sempre fazia uma espécie de bullying emocional com ela, perguntando, né, dizendo: "Nossa, você tá gorda, você tem que emagrecer. Ninguém gosta de gente velha, você tá ficando velha". Ou seja, o tempo inteiro com palavras negativas, depreciativas, desqualificando a beleza física dela, desqualificando a capacidade dela, achatando a companheira, fazendo com que ela se sentisse um lixo. E o quanto isso não acontece com milhares de pessoas. Eu tenho muitas clientes cujos maridos a vida inteira depreciaram a sua beleza, a sua capacidade, né, o seu jeito de ser, menosprezando, invalidando as suas características, fazendo com que elas se sentissem impotentes, incapazes, como se não valessem nada, como se não servissem para nada. E muitas vezes nós pensamos que esse tipo de comportamento, esse tipo de violência é próprio de pessoas de classe baixa, de pessoas que dependem financeiramente dos seus maridos, pessoas que têm muitos filhos, que muitas vezes se sentem sem opção, como se não tivessem para onde ir, então elas têm que sujeitar. Mas com a história da Ana Hickman, isso traz à tona uma reflexão muito séria. Não tem a ver com classe social, tem a ver com aquilo que você tem dentro de você. Porque, na verdade, somos nós quem atraímos as pessoas para as nossas vidas, a partir dos aprendizados que nós temos, da referência de amor, a partir daquilo que nós vibramos, nós nos sintonizamos com as pessoas. E isso veio a ser comprovado nesse programa quando a Ana Hickman nos revela que a mãe dela sofria abuso físico, agressões físicas por parte do pai. Então, essa mesma história que ela vive hoje com seu marido é uma repetição em menor grau da história que a sua mãe vivia com o seu pai. E isso nos traz uma outra reflexão. O quanto nós repetimos padrões, o quanto a referência de amor que nós recebemos ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância, que é quando nós temos o maior aprendizado, eles ainda reverberam na nossa vida, mesmo enquanto adultos. Ela vem reviver as mesmas histórias que a mãe viveu, e histórias que ela repudiava, que ela sofreu, que ela se sentiu magoada e ferida, e ela conta que esse era o grande motivo pelo qual ela nunca apareceu nas redes sociais ao lado do seu pai, porque ela tinha um sentimento de mágoa profundo em relação ao pai. Então, é muito importante nós entendermos e olharmos para a história dessa mulher de sucesso, belíssima fisicamente, batalhadora, inteligente, bem-sucedida, e olhar para nós e nos perguntarmos: qual é
o nível de tolerância à dor? O quanto eu aceito ser maltratada? Qual é o meu limite de maus tratos? Porque pode ser que você também esteja sendo tolerante demais, boazinha demais, dizendo sim para o outro e não para você. E por que eu estou trazendo esse caso aqui para o nosso canal? Porque nós, enquanto líderes, enquanto mulheres empreendedoras, empresárias, como a Ana Hickman, muitas vezes estamos na intimidade do nosso lar, vivendo situações de abuso, sem saber ao certo, sem ter força suficiente para romper com esse padrão, com essas situações que você vive. E eu quero agora te encorajar a olhar para você e a não ter medo de expor, de dizer não, de buscar ajuda e não mais se submeter a qualquer tipo de violência, de medo, de constrangimento, de se sentir refém. Você é uma mulher livre, você merece viver uma vida plena, você merece ser bem tratada, você merece receber amor e carinho, você merece prosperar, você merece viver o melhor dessa vida. Não se sujeite, não permita que ninguém diga para você que você é burra, incompetente, gorda, velha. Não aceite menos do que você merece, porque esse limite só você pode impor ao outro. O respeito que o outro te dá é o respeito que você mesma se dá. E quando você vai cedendo e permitindo que o outro ultrapasse a sua tarja amarela de proteção, aí você já não tem mais proteção, você já não tem mais o respeito próprio, o amor próprio. Você permite que o outro te invada, te agrida, te anule. E é muito comum que pessoas, que narcisistas, se aproveitem dessa fragilidade para abusar, para explorar. Pessoas que não confiam em si mesmas, elas acabam rebaixando as outras para se sentirem bem, diminuindo, achatando, anulando, fazendo com que essas pessoas se sintam culpadas e aí desenvolvendo nelas uma necessidade de provar que elas são boas e que elas não são aquilo que eles estão falando. Ela conta no vídeo onde ela dá o seu depoimento que o tempo inteiro, no dia da briga, ela falava: você é louca, olha o que você está falando, é mentira, você é louca, e sempre tratando ela de maneira pejorativa, sendo que na verdade era ele quem estava omitindo o rombo financeiro que ele tinha gerado nos negócios da família, porque enquanto ela que tinha a imagem no público, ele administrava as empresas. Então, o que eu quero trazer para você aqui é que se você não se respeitar, se você não se amar, ninguém vai fazer isso por você. O limite do outro é o limite que você impõe. Não ele que tem que perceber ou que saber. É você quem precisa cuidar de você. Então, como empresária, líder, mulher, assuma o controle da sua vida e cuide de você.